Hoje é dia da aula de arte. Continuando o nosso roteiro de atividades, hoje nós vamos estar então conversando sobre a arte, aquela que estava lá no nosso roteiro, que são criando ilusão. Lá na página 32 e 33, nós temos uma imagem bem interessante, né? Pessoal, as imagens estão bem nítidas, talvez o escrito não, porque a arte ela é muito pessoal, então nós vamos conversar e o escrito, as respostas é de vocês, é pessoal, partindo do que conhecemos, do que já vimos e estamos estudando, certo? Então aí nós temos o que você vê nessa imagem. Qual é a ilusão que o artista criou? Quando eu vejo aquelas pessoas pisando no meio da obra, o que eu imagino? É uma ilusão de óptica, né? Então, é isso que nós vamos analisar. Interessante isso, né? Vocês vão gostar. Muito bem, nós temos aqui duas imagens com perspectivas bem diferentes. Qual dessas duas imagens parece para mim, qual dessas duas cenas me dá assim a impressão de ser real? A letra B, né? Muito bem. Nós temos agora a imagem de um homem olhando pela janela. Por que será que esse homem parece maior do que os prédios? Por quê? Porque ele está mais próximo da onde foi tirada a foto ou da onde ele foi, do artista que o desenhou. Isso mesmo. Isto é criando uma ilusão, é uma perspectiva. E isso foi muito utilizado na época do Renascimento, criar essas perspectivas nas imagens. Até hoje utilizamos, lógico, é bem interessante. Vemos embaixo um jogo de ilusão. Olha que imagem divertida. Ela é diferente, nos remete a uma imaginação bem diferente, não é mesmo? Vocês gostaram? Para construirmos essa ilusão de perspectiva, nós temos que levar em conta alguns pontos, né? Nós temos que levar alguns elementos em consideração, como por exemplo, o ponto de vista, o ponto de fuga, as linhas de fuga e as linhas do horizonte. Quando vamos desenhar uma imagem em perspectiva ou colar, nós temos que estar levando em conta estes elementos, ok? Agora vamos pensar um pouquinho nessas atividades. Quem aqui já não viu fotos onde a pessoa parece estar segurando uma lua, segurando algo muito enorme? Quem? Então, aqui nós temos isso. Então, nós temos essa imagem, né, que ele parece estar segurando duas crianças. E embaixo, como essa foto foi feita. Experimente fazer na sua casa com diferentes objetos, mesmo o sol, a lua, algum prédio que tenha na sua rua, uma árvore. Você vai ficar um pouco à frente desse local, vai se posicionar e vai pedir ajuda de alguém para tentar tirar essa foto. Essa pessoa vai ter que ir falando conforme você vai ficar com a mão para dar essa visão para criar essa ilusão de que você está carregando aquilo, ok? Se conseguir, pode mandar para mim a foto. Nós temos nessa página o op art. O que era o op art, né? É uma ilusão, ele cria uma ilusão de movimento. É um movimento aí no caso de animal, mas esse é um movimento de arte, na onde vários artistas começaram a criar quadros pensando no op art, criando essa ilusão de movimento. Vejam que interessante,
que podemos observar essas duas. Isso começou lá atrás com o artista húngaro Victor Vasarely, e até nos dias atuais nós encontramos alguns artistas que ainda experimentam esse estilo de obra. E o que para vocês essas duas obras têm em comum? O que elas têm de parecida? Hein? Muito bem. A op art, esses trabalhos, eles geralmente são compostos por figuras geométricas distribuídas de maneiras que formem contrastes com as cores. Observem outros modelos de outros artistas. Quais desses modelos apresentam? Circulem para mim os que têm formas geométricas. E explique para mim quais formas geométricas você consegue ver. Então escreva para mim, circula quais apresentam formas geométricas e depois você escreve embaixo quais são essas formas geométricas que você encontrou. Que gostoso! Depois de vermos imagens que criam ilusão, de vermos um pouquinho sobre perspectivas, de analisarmos um pouquinho a op art, nós vamos agora pensar sobre teatro, arte cênica, o palco. O que precisa ter nesse palco para que valorize os elementos cênicos, os elementos que estarão em cena? Então é necessário uma boa iluminação, uma sonoplastia, que são os sons que vão criar durante a peça, um cenário, não pode esquecer do que tem que ter no cenário, ele tem que combinar com o que a peça quer mostrar para o leitor, para o ouvinte, o que vai estar assistindo essa peça, né? Ou lendo, se estiver detalhado. Quando é uma leitura, tem que ter detalhado o que tem em cena, para que a pessoa consiga imaginar. E também precisa que cada ator esteja com o seu figurino adequado, né? Com o cenário, com o que a história quer dizer, e uma maquiagem. Isso vai prender a atenção de quem está assistindo, né? E vai fazer compreender melhor a história. Então, aí no número 1, vocês escrevam para mim o que cada um desses elementos contribuem para o sucesso desse teatro. O que é iluminação, sonoplastia, cenário e o figurino dos personagens vão contribuir. Várias coisas, né? Para a criação de uma peça de teatro, além do texto escrito, que tem que estar muito bem escrito, com os detalhes, para que os atores consigam entender e interpretar, tem toda a parte de construção dos figurinos, que vão utilizar diversos recursos, né? De diversas maneiras. Por que eles vão usar esses diversos recursos? Para criar aquela ilusão, né? Aquela ilusão nas apresentações, para, além de facilitar quem está assistindo entender, criar a ilusão de que está naquele próprio local, né? Nós temos aí embaixo, aqui a cena também é de um trecho do Pluft o Fantasminha. Ai, uma peça de teatro maravilhosa, adoro, sou super fã. E aí, nesse trecho que vocês leram aqui, quais personagens vocês observaram? A mãe e o Pluft, certo? E aí, como que eu identifico a fala desses personagens? Como? Ao lado, antes de começar a fala, tem o nome da pessoa que está falando. Então, mãe, 2 pontos. Pluft, chega de remexer tanto nas coisas. Então, num texto teatral, a fala do personagem, antes vem o nome do personagem que vai falar, assim que eu identifico a fala. E como que eu vou identificar
a ação, o que ele vai fazer em cena. Como? É o que está escrito entre parênteses. Aí está escrito a ação do personagem, como que ele deve agir em cada momento da peça. Assunto gostoso esse, né, pessoal? Então agora vem minha proposta de arte. Eu proponho para que vocês, com esse trecho que temos aqui em cima, que você tem lá no seu livro, é um trecho da peça do Pluft, que você monte um cenário. Então aí tem as ideias do que você pode usar no seu cenário, pode utilizar outros materiais, como você quiser, pode ser numa caixa de sapato ou numa caixa maior, a que você tiver aí. Pode usar alguns objetos de brinquedos que você tenha, ou então desenhar, inventar outros. E aí eu quero que você crie esse seu cenário do Pluft. Tira uma foto, manda para mim e aproveite e brinca bastante. Se você quiser, no YouTube tem várias peças infantis do Pluft Fantasminha. Vai lá depois da atividade e assiste uma delas. Garanto que vocês vão gostar. Eu gosto. Beijinho. Recebam todo o meu amor e apoio por vocês. Não estamos juntos na sala, mas estamos conectados a todo momento. Beijos.